Oi, gente. Mais uma vez estou aqui para a gente conversar sobre meus conhecimentos espirituais, né? Hoje, como eu prometi, eu vim falar sobre o meu livro, né? Os Ensinamentos Morais e Espirituais, sobre o livro que eu escrevi, Suas Escolhas Determinam o Seu Destino, psicografia minha, ditado pelo Espírito Durval. Mas antes de entrar nesse contexto, eu queria fazer não bem uma correção, uma explicação melhor sobre um negocinho que eu comentei no vídeo anterior, falando sobre que a espiritualidade, né, supre as necessidades financeiras em prol de quem vem com a missão reencarnatória, né, de trabalhar com a espiritualidade, de dedicar a reencarnação à espiritualidade. Tem a missão, né, e o karma. Tipo, isso é o que eu acredito, tá? Que cada um acredita de uma forma. Eu acredito que a missão, a pessoa, né, se oferece, né, vem com a vontade de ajudar o próximo. Então ela tem uma reencarnação que a missão de alma dela nessa reencarnação é ajudar o próximo, né? Encaminhar, ajudar a se melhorar como pessoa, como espírito, né? A evoluir. Mas ela vem como ela, né, a missão, a pessoa vem com aquele propósito, com vontade, né? Ela, no planejamento dela reencarnatório, ela combina com a espiritualidade isso e vem em prol disso, do próximo, reencarnar. E como ela vai dedicar a reencarnação dela toda, ajudando o próximo, a espiritualidade supre as necessidades dela financeira, né? A espiritualidade, tipo, de alguma forma, de algum trabalho espiritual, não deixa faltar o essencial para ela. E o karma já é resgate de coisas que a pessoa, né, em si fez lá nas vidas passadas, né, nas outras reencarnações. Então ela tem a obrigação daquela reencarnação ajudar o próximo, tá? Ela vem com aquele karma, ela tem que fazer aquilo, a missão de alma dela naquela reencarnação é ajudar o próximo, dedicar a reencarnação dela ao próximo, a ajudar ele a evoluir, direcionar, ser exemplo, né? E ela também, essa pessoa que vem com karma, né, de trabalhar para a espiritualidade, ela fazendo as coisas direitinho, né, sendo encaminhada, fazendo tudo direitinho conforme tem que ser, a espiritualidade também ajuda ela a suprir as necessidades dela financeira, tá? A espiritualidade maior, né, no caso Deus, não deixa faltar nada para aquela pessoa, o essencial, tá? Não vou falar que a espiritualidade vai tirar, dando o supérfluo para a pessoa, que não vai. Normalmente as pessoas que trabalham no espiritual, né, elas não são muito ricas, né? Assim, isso é o que eu vejo. Elas têm uma vida meio sofrida em relação ao financeiro, mas o essencial não falta, de jeito nenhum, porque a espiritualidade não deixa. Indiferente se está em uma missão, uma missão reencarnatória, ou se está em um karma, tá? O karma, a pessoa, assim, meu entendimento, ela tem a obrigação daquilo, tá? A vida dela não anda porque ela, no planejamento reencarnatório dela, ela fez um acordo lá e aceitou a vir trabalhar em prol do próximo para poder, né, resgatar os karmas dela de vida passada. E é nisso que eu acredito, tá? Então, vamos lá agora falar sobre o livro, né? Os ensinamentos espirituais e morais do livro. Vou pegar minha colinha aqui, porque por mais que as pessoas não acreditem, realmente o livro foi ditado, nem todo mundo acredita no mundo espiritual, mas ele existe, tá? E influencia muito na nossa vida, então eu fiz uma colinha aqui porque eu não lembro do livro todo. Li ele várias vezes, mas não lembro dele todo. Quando estava na editora, né, ela tem um negócio de correção, e toda vez vinha para mim, eu tinha que reler ele todo, e eu tinha parte que eu nem lembrava que existia no livro. E já depois de feito, de todo, né, direitinho, quando veio para mim, chegou para mim, que eu fiquei muito apaixonada pelo livro, ficou tudo muito perfeito, eu gostei muito. Eu fui ler de novo e tinha coisas que eu não lembrava. E eu falava, gente, não fui eu que escrevi isso. Eu nem lembrava, eu não tenho nem conhecimento de certas coisas que tem no livro, mas vamos lá. Então, aqui a gente vai falar sobre os ensinamentos espirituais e morais do livro, tá? E eu pontuei, eu lendo ele, eu fui pontuando, né, em ordem para eu não esquecer, porque eu sou muito esquecida. Então, se eu não botasse aqui anotadinho no papel, eu ia esquecer.
vamos falar então, né, sobre Deus. Eu falo isso por mim também, como eu falei no vídeo anterior, tudo que a gente fala é pra gente primeiro, tá? O ensinamento, porque nosso ouvido é o mais próximo da nossa boca. Então, tudo que eu escrevi nesse livro, ditado pelo Espírito Durval, serve para mim também, de ensinamento, tá? Porque tem muita coisa ali que serve para mim, porque eu ainda sou muito perdida na espiritualidade. Como eu falei, eu ainda estou engateando, né? E a gente só lembra de Deus quando a gente está no sufoco. Não tô falando só de mim, tá? Aí, hoje em dia, graças a Deus, eu já melhorei isso, mas já fui muito assim, de estar a vida muito boa e eu não ligava pra nada, né? E só queria se divertir, só queria curtir a noitada, trabalhava porque tinha obrigação, apesar que, graças a Deus, eu trabalho com uma coisa que eu amo, tá? Banho e tosa, eu sou apaixonada. Se eu pudesse, eu não trabalhava com as pessoas, né? Mas, infelizmente, a gente tem que ter uma socialização, porque não tem como a gente tentar melhorar, né, na teoria e não ter a prática, né? Então, a gente tem que ter essa socialização com as pessoas para poder ver como está andando a nossa evolução espiritual, né? E a gente pensa, lembra só de Deus quando está nos momentos de dificuldade. E não pode ser assim. Deus, né, e a egregória espiritual, que cada um acompanha cada um, sempre está ali disposto a nos ajudar. Só que eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, né? Se a gente está ali passando por uma dificuldade, a gente não chamar por eles para nos amparar, eles não podem. Eles ficam ali a nosso favor, junto com a gente, nos intuindo, tentando passar intuições para a gente ter força, acreditar, né? Ter fé, esperança, mas às vezes a gente está com um pensamento tão para baixo, tão desanimado, que a gente não escuta, né? A gente não capta as intuições que a espiritualidade de superior dá pra gente. E a gente fica naquele desânimo, e só lembra de Deus quando tá ferrado. Essa é a verdade. Não pode ser assim, né? A gente tem que lembrar de Deus também nas horas boas, né? Eu já, graças a Deus, nessa parte eu melhorei, mas eu já fui muito assim também. Como eu falei, tudo serve para mim também. A gente tem que lembrar de Deus em todas as épocas da nossa vida. Até quando a gente tá lá no topo, né? Tá acontecendo tudo direitinho conforme a gente quer, conforme a gente planejou, né? Nem sempre acontece, mas acontece o melhor pra gente, mas a gente não pode esquecer de Deus. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. A nossa vida espiritual tem que ser prioridade, tá? Não, como eu falei no vídeo anterior, não pode esquecer do material, mas a vida espiritual a gente tem que ter prioridade, tem que estar sempre orando, pedindo a Deus discernimento, direcionamento para seguir sempre o melhor caminho. Que esse livro fala da responsabilidade nas nossas escolhas, né? Que as nossas escolhas que vai levar a gente para os lugares que a gente quer ir. Então a gente tem que pensar bem, que tem certas escolhas nossas, né? Que as consequências são desastrosas. Infelizmente é assim. Então a gente tem que ter o pé no chão, né? Ter uma fé raciocinada e pensar muito bem antes de fazer as coisas, porque as consequências vêm, tá? E tentar não agir na emoção. Eu já agi muito na emoção. Nossa, isso eu fazia burrada. Hoje em dia eu tento me policiar mais. Eu tento não tomar atitudes quando eu tô com raiva, tá? Eu tento. Às vezes acontece, né? Como eu falo, nem sempre o que a gente sabe na teoria a gente consegue fazer na prática, mas eu tento não tomar atitude quando eu tô chateada, mas às vezes a gente não consegue nos policiar e acabar fazendo besteira e depois se arrependemos, né? Mas às vezes a gente é bom porque a gente fala o que a gente tem vontade de falar, né? E que se a gente estivesse controlando a emoção, não falava. Só que a gente tem que saber o jeito de falar, tá? Eu sou uma pessoa muito sincera. Quando eu tô com raiva, eu falo. Só que hoje em dia, antigamente eu falava, eu não queria saber o que ia sair. Hoje em dia não, eu me policio, mesmo com raiva, eu tenho que expor, tá? Que eu tô chateada. Mas eu me controlo e controlo mais as minhas palavras. Antigamente não era assim, eu falava, eu não queria nem saber de nada. Mas a gente tem que se policiar e lembrar de Deus em todos os momentos da nossa vida, todos, inclusive os felizes, tá? Porque Deus está ali em todos os momentos da nossa vida. Então a gente não pode esquecer da existência de Deus na nossa vida, da existência da egregória espiritual que nos acompanha, porque todos nós temos a egregória espiritual nos acompanhando, nos intuindo, nos protegendo, só que a gente não vê, né? Ainda mais quando a pessoa é meia... não tem muito credibilidade, não acredita muito no mundo espiritual, mas ele existe.
E a gente tem muita influência espiritual não só na parte superior, tá? A gente também tem muita influência espiritual dos irmãozinhos menos esclarecidos. Mas o que acontece? Eles só podem interferir no nosso livre-arbítrio, né, nas nossas decisões, se a gente estiver na mesma faixa vibratória que eles. As pessoas não entendem. Falam, porque o demônio isso, o demônio aquilo. Não. O demônio só vai agir na sua vida, tá? Se você abrir porta. Então não adianta falar porque o demônio, porque muita gente fala que é o demônio. Eu não acredito em demônio. Eu não acredito, como eu falei, aqui é o que eu acredito, eu falo aqui as minhas crenças, tá? Eu sei que eu ainda tenho muitas crenças limitantes, que eu preciso tirar muito isso do meu coração, mas eu tô falando no que eu acredito, tô tentando passar essas coisas para vocês. O demônio não existe, existem irmãos menos esclarecidos, tá? Eu acredito nisso. Tipo, eles ainda estão no mal, mas eles só podem interferir na nossa vida se a gente abrir portas. Tipo, se a gente tiver com pensamento desequilibrado, assim, de baixa vibração, e a gente estiver na mesma vibração que o irmãozinho menos esclarecido tá. Então, ele vai ter como influenciar ou interferir na nossa vida, entendeu? Agora, se você tiver com pensamento bom, ligado a Deus, à espiritualidade superior, o irmãozinho menos esclarecido, no caso dito do demônio, vai estar aqui, na vibração dele e a gente aqui. Não tem como ele influenciar a gente. Por mais que ele pode sugestionar pensamentos pra gente, a gente pode captar, mas a gente descarta, porque a gente não tá na mesma vibração, entendeu? Então, por isso que é muito importante controlar as emoções, porque nessas oscilações de emoções que a gente tem, é quando ele vem e consegue interferir na gente. Aí põe umas sugestões na nossa cabeça, umas paranoia, a gente começa a alimentar aquela paranoia que ele colocou, até ele fazer um vínculo bem grande com a gente, né? E depois vira possessão, porque da obsessão para possessão é um pulo. Hoje em dia tá tendo muito, né? Mas a gente tem que se policiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, não fingir ser uma pessoa que a gente não é, tá? Porque a gente está em uma transição planetária, por mais que as pessoas não acreditem muito nessas coisas. Então, o planeta Terra está passando de provas e expiações para regeneração. Pode ver que a gente está tendo uma sensibilidade maior de perceber o outro. Como o outro é falso, como o outro sente as emoções, entendeu? A gente tem muita gente com essa percepção já. Então, a gente também tem que ter percepção do mundo espiritual, para a gente não cair em armadilha. Mas, como eu falo, o demônio só pode agir e influenciar a gente se a gente abrir porta. Então, se policie seus sentimentos, seus pensamentos, tá? E tente corrigir as partes ruins suas, porque a gente é dualidade. A gente tem nossa parte negativa e nossa parte positiva. Então, o que você anda alimentando dentro de você? Você... uma coisa que o centro espírita que eu frequentava, um moço lá falava, que tem aquele ditadozinho que os outros falavam, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Ele falava ao contrário, diga quem és que eu direi com quem você anda, porque a gente pode fingir ser o que a gente não é, mas a espiritualidade inferior e a superior sabe o que tem dentro do nosso coração. Então, espiritualmente, a gente vai atrair para perto da gente o que a gente tem de afinidade, né? E se você alimenta mais a sua parte negativa, você vai atrair só irmãozinho negativo. Aí depois que faz besteira e quer botar a culpa no demônio. O demônio, coitado, é um simples irmão menos esclarecido do que algumas pessoas, né? Mas vamos lá, continuar. Outra coisa também, não se vitimar. A gente se vitima muito, quer se responsabilizar os outros pela nossa vida de merda. E não é bem assim, né? A gente é responsável pela nossa vida. Se você tá em um lugar e não tá gostando de como ser tratada, saia. Se você tá com uma pessoa e a pessoa não tá te valorizando da forma que você quer e mereça, vai embora, entendeu? A gente não pode responsabilizar o outro pela nossa vida, né? As pessoas têm o costume de responsabilizar o outro, que é mais fácil. Porque quando a gente tem responsabilidade sobre a nossa vida, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, né? Então, a gente responsabilizando o outro, a gente tira a responsabilidade total da nossa vida em relação a nossas escolhas. E não pode ser assim. A gente tem que, né, escolher bem o que a gente vai fazer, né? Nossas escolhas, como eu falei, para saber quais as consequências vão vir. E tá preparado para arcar com as consequências. Porque não adianta você escolher uma coisa, fazer aquilo, ter aquela atitude e depois não querer arcar com as consequências dos seus atos. Não é assim, né? A gente faz aqui e a gente
colhe aqui. Então não adianta você tentar fazer as coisas, né? E querer responsabilizar os outros pela sua vida. Não, você fez, você tem que arcar com as consequências, tem que ter responsabilidade e tentar fazer alguma coisa para mudar. Não pode, né? Se o que não tá te agradando o jeito da sua vida, saia, você não é uma árvore, faz alguma coisa. Não tem como responsabilizar os outros. Os demônios, é muito mais fácil responsabilizar todo mundo, botar a culpa no mundo e se vitimar. Falando, eu sou uma pobre coitada, eu sou um pobre coitado e nada acontece na minha vida, porque você não faz nada para mudar. Você fica ali naquela zona de conforto e não faz nada para tentar correr atrás do que você quer, entendeu? As coisas não vão chegar na sua mão, né? É aquele grande ditado, Deus ajuda, mas quem tem que fazer o trabalho de casa é a gente. Deus não vai vir aqui bater na minha porta e falar, Raquel, vai ali que tem um emprego para você. Vai ali que teu espiritual vai estar melhorado. Não vai. Eu que tenho que ir atrás. Deus e a espiritualidade vai abrindo o caminho conforme o entendimento e o esforço do filho, entendeu? Então a gente tem que fazer alguma coisa para a gente sair da zona de conforto e correr atrás do que a gente quer, porque não vai cair do céu. As pessoas muitas vezes não correm atrás porque tem medo do novo. Eu já fui assim. Tinha muito medo do que ia acontecer, ficava presa em trabalho, porque às vezes não estava satisfeita com aquele trabalho, mas não tinha coragem de ir embora, porque eu não sabia como ia suprir minhas necessidades financeiras, né? Ainda tenho medo, às vezes, de algumas coisas, não vou mentir, porque eu sou ser humano, eu tô reencarnada, eu tô na matéria ainda, né? Então, eu tenho esses medos reais que todo mundo tem, mas a gente não pode ter esse medo que paralisa. O medo que paralisa é ruim, que a gente fica com medo do que vai acontecer depois e não sai da nossa zona de conforto, né? O medo do real é bom, igual o pai tá com uma criança, fala, não pode pular na piscina que faz dodói, ou não pode colocar o dedo na tomada que dá choque. A criança, aquele medo real é bom, a criança não vai lá fazer porque ele sabe que vai acontecer alguma coisa depois, né? Então, sabe já que é negativo o que vai acontecer, mas isso é um medo real, né? Que pode acontecer alguma coisa ruim. Agora, o medo que paralisa, o medo imaginário que a gente tem que paralisa a gente de não sair da zona de conforto, isso é ruim. A gente tem que enfrentar o nosso medo, porque às vezes depois do medo tem coisas maravilhosas. Mas a gente não tem capacidade de chegar lá, porque o medo nos paralisa. Eu falo, já fiz muita burrada na minha vida, muita, mas fui com medo mesmo. Às vezes fiz o que tinha que fazer, não deu certo, experiência, cara, experiência. Mas é isso mesmo, bater cabeça e tentar uma vez, tentar duas, tentar três, quantas for necessário, mas não pode deixar aquele medo paralisar a gente. Nem sempre as coisas vão dar certo e vai sair da forma como a gente quer, né? Infelizmente é assim, mas tem que fazer alguma coisa para sair do lugar. Porque senão a gente fica estacionado ali e não faz nada da vida. Não pode ser assim. Eu sei que, eu não vou falar, que cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu tempo. As pessoas evoluem diferente, né? Como a minha irmã, essa que eu falei no outro vídeo anterior, que tá com problema, ela sempre falou pra mim, Raquel, eu acho bonito que você vai procurar espiritualidade por amor, não pela dor. Que ela, infelizmente, foi procurar na dor, né? Como eu falei, ela era evangélica. Ela sempre falou isso pra mim, você foi pelo amor. Você vai esperar o quê? A dor chegar pra você cuidar do seu espiritual? Não. Isso que eu falo, não precisa. Eu acho assim, como eu falo, Raquel, nas minhas crenças limitantes que eu tenho, você não precisa estar enfurnado em nenhum templo religioso para ter conexão com a espiritualidade com Deus. Não precisa. Se dentro do seu quarto, de joelho no chão, orando a Deus, já é o suficiente. Entendeu? Claro que é bom socializar em um lugar que você goste, congregar em um templo que você se sinta protegida, que você se sinta acolhida, é muito bom quando você encontra isso. Mas se você não encontrar, não tem problema. É tudo entre você e Deus, entendeu? Então, você precisa fazer alguma coisa para sair da zona de conforto, para tirar o medo do coração. Você precisa. E não esperar a dor chegar para cuidar do espiritual, né? Porque às vezes a dor vem muito dolorida, né? Aí o que acontece? Vem aquele sacode de Deus, porque Deus vai dando oportunidades para a gente procurar, né? E cuidar do nosso espiritual, tentar melhorar como pessoa, como espírito, mas aí é o medo que paralisa, né? Então, Deus quer que você saia da zona de conforto. Se você não sair,
ele vem e faz alguma coisa de desagradável, que nos olhos da gente encarnada, né, da gente humano, é desastre. Mas aos olhos da espiritualidade de Deus é evolução, né? A gente não entende, porque a gente ainda está muito na matéria, mas tem males que vêm para o bem. Tem coisas ruins que acontecem com certas pessoas para a pessoa acordar para o espiritual, né? Para começar a evoluir como pessoa. E Deus faz isso porque Ele quer que você acorde. Não é porque está te punindo. É porque Ele vai tentando te acordar. Vamos, filho, vamos, filha, vamos evoluir. Vamos crescer como espírito. Aqui não é uma escolinha. Quer dizer, aqui é uma escolinha. Aqui não é um parque de diversões. E a gente vai empurrando com a barriga, querendo só de curtir, curtir, viver os prazeres mundanos e esquecemos do nosso lado espiritual. Aí vem Deus e põe a mão. Acontece uma coisa desastrosa que obriga a gente a evoluir como pessoa, como espírito, e é o dito males que vem para o bem. Uma hora vem, né? Se você não vai no amor, você vai na dor, infelizmente, né? E eu falo, como eu falei né, da transição planetária, né, e da provas que a gente está em um planeta de provas e expiações, né, e vamos para planeta de regeneração, né? Como eu falei, tem muita gente que está já tendo percepção de muita coisa. E nessa transição que a gente está tendo, a gente já está na transição. Que eu não acredito, assim, como eu falei, minhas crenças, eu não acredito que o mundo vai acabar, né? Eu acredito que o mundo vai se melhorando, né? Que a gente vive em um negócio de consciência, que a nossa consciência é nosso inferno e a nossa consciência é nosso céu, tá? Depende da nossa escolha, das nossas atitudes para a gente se colocar lá. A gente se coloca no céu e que se coloca no inferno. Então, né, depende de cada um. E nessa transição planetária, Deus está fazendo as pessoas acordarem para o lado espiritual. Por mais que não acredite, tá? Tem muita gente sendo retirada aqui do planeta Terra, né? Que os outros veem, era uma pessoa boa. A gente não conhece o interior de ninguém. A gente pensa que conhece, às vezes, as pessoas. Para falar a verdade, a gente não conhece nem a gente mesmo. Às vezes a gente tem coisas no nosso subconsciente que a gente nem acredita que tem, né? Mas vai se policiar. Vai fazer uma meditaçãozinha para se conhecer interiormente, para a gente ver quanta coisa ruim a gente tem dentro da gente. Normalmente, o que a gente faz, a gente joga tudo para debaixo do tapete e finge ser aquela pessoa, aquele alecrim dourado, coisa que a gente não é. Como eu falei, a gente tem dualidade, a gente tem a nossa parte ruim, a gente tem a nossa parte boa. Se a gente ficar o tempo todo ignorando a nossa parte ruim, a gente não melhora, né? A gente tem que reconhecer que a gente tem essa parte negativa e tentar modificá-la, porque senão, quando ela vir à tona, a gente fica maluco, porque a gente ignorou a parte negativa o tempo todo, a vida toda. E do nada a gente descobre ser uma pessoa que a gente não é. Olha quanto isso é assustador. É assustador. Se a gente não tiver um psicoemocional bom, a gente pira. Aí o que acontece? Os irmãozinhos menos esclarecidos do mundo inferior que vem na nossa cabeça. Aí piora a situação, a gente entra em uma depressão, a gente tem crise de ansiedade. Eu tenho, às vezes, crise de ansiedade. A gente tem crise de ansiedade e acaba fazendo um vínculo com os irmãozinhos menos esclarecidos, porque a gente fica se sentindo culpada por ser uma pessoa horrorosa, porque a gente, às vezes, no nosso negativo, uma pessoa horrorosa, e eles ficam culpando a gente o tempo todo em pensamento. A gente abraça aqueles pensamentos deles, né? Dos irmãozinhos menos esclarecidos, e começa a ficar com um sentimento de culpa, e cada vez aquele sentimento aumentando mais, a gente descobre ser uma pessoa que a gente não é, né? Que a gente achava que não era, e em vez de a gente tentar modificar esses pensamentos, esse sentimento, e tentar se melhorar, trabalhar essa parte negativa, né? Passando para a positiva, não, a gente começa a se sentir culpado, faz um vínculo, e tem gente aí até se suicidando, né? Mas o que acontece? Por causa dos irmãos menos esclarecidos. Porque eles estão sendo vinculados com a gente. Mas isso que eu falo, a gente está deixando, né? A gente está dando oportunidade dele abrir porta para eles entrar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e influenciar nas nossas atitudes e na nossa vida. E outra coisa também que no livro fala sobre as ofensas, né? Tem muita gente que não gosta da gente. Infelizmente é assim. E aquele negócio, né?
árvore que não dá fruto não é apedrejada. Normalmente tem pessoas que se sentem inferior a gente. Não tô falando só de mim não, de um monte de gente. E nisso, para eles se sentir um pouco melhor, eles tentam humilhar, ofender, né, a outra pessoa que eles sentem inveja, ou que eles não se incomodam com brilho, e ficam o tempo todo tentando ofender a gente, botar a gente para baixo, criticar tudo que a gente faz e que a gente deixa de fazer. Mas isso fala muito mais da pessoa do que da gente em si, né? Então a gente tem que tentar não dar confiança, credibilidade para as críticas construtivas de certas pessoas que não construíram nada, né? A gente tem que se policiar e acreditar o que a gente é, né? Não deixar que as pessoas fiquem influenciando no que a gente acha ser, né? Tem muita gente que fica achando a gente, quer se aparecer demais, o ego tá lá em cima, né? Fica, tá, como fala também, é muita vaidade. Nem sempre, cara. Eu tô vindo aqui não é porque eu quero me aparecer, é porque eu quero divulgar o meu livro, porque eu quero vender, claro, evidente, porque eu tenho um livro para vender pra caramba, a editora e outras plataformas também estão vendendo meu livro, e também porque eu quero passar o que eu aprendi para as pessoas, né? Porque assim como eu aprendi lendo um romance, porque foi o que eu falei um dos vídeos anteriores, a minha base espiritual que eu tenho foi tudo lendo, entendeu? O romance espírita da Zíbia, da Mônica de Castro, eu aprendi lendo, ouvindo uma historinha aqui de uma pessoa, outra historinha ali, entendeu? Eu sou uma pessoa muito observadora. E eu pego as coisas no ar. Às vezes a pessoa me conta histórias, conversa comigo, acha que eu não estou prestando atenção, eu presto atenção em tudo. Mas como eu falei, hoje eu me considero uma pessoa universalista, né? Eu absorvo das religiões o que eu acho certo. E o que eu não acho certo, eu descarto. Eu não descarto a religião em si, né? Eu descarto algumas coisas que eu acho errado. Porque eu tenho uma visão espiritual de uma forma, mas o irmão pode ter de outra, entendeu? Mas meu único intuito aqui é esclarecimento, assim como tem várias outras pessoas que vêm aqui no canal do YouTube falar sobre espiritualidade, e é muito bom, gente, ajuda, pensa que não, mas ajuda, entendeu? Eu vejo muitos videozinhos no YouTube e tá ajudando muito. Vou até falar de uma outra página que eu conheci agora há pouco tempo, de uma moça, eu não lembro o nome dela, eu só lembro o nome da página, Pérolas de Iemanjá. Olha, também muito boa essa página. Eu tenho visto muito videozinho dessa moça e tá me ajudando. É coisinhas pequenas, sabe? Que a gente vai pegar uma informação aqui, uma informação ali e a gente vai alimentando o nosso conhecimento. O que você acha certo, você absorve. O que não acha, descarta, entendeu? Não precisa falar mal, não precisa. É só absorver o que você acha certo, tá? Então, lá vamos continuar. Acabei fugindo um pouco do ponto do livro. E aqui também, né, no livro fala muito sobre reencarnação, né, sobre as coisas, né, sobre o karma, né, que às vezes a gente faz coisas nas reencarnações passadas e a gente acontece nessa reencarnação aqui, né, na atual, a gente passar por certas dificuldades, coisas que a gente fez lá atrás, a gente não entende. Então, o livro fala muito de resiliência, né? A gente aprender a passar pelas dificuldades sem se desesperar. Que quando você está conectado com a espiritualidade, com Deus, pode ser a pior prova de todas. Pode ser a pior coisa. Mas você tem confiança, porque você acredita na reencarnação, em dias melhores. Você sabe que ali é uma prova que você está passando. Que você sabe que amanhã, ou depois, ou na outra reencarnação, vai ser tudo diferente. Então, isso é muito bom. Assim, em si mesmo, para mim, eu vou falar experiência, né? Porque a gente falando da gente é muito bom, né? A gente põe como exemplo. A minha família é muito problemática, infelizmente. Mas eu amo todos, só que alguns, ultimamente, eu amo um pouquinho longe. Porque senão prejudica meu psicoemocional, isso me abala bastante, mas não deixei de amar ninguém, né? Mas tem algumas fases da nossa vida que a gente tem que se afastar de algumas pessoas pra gente poder ter equilíbrio, né? E essa minha irmã, que é uma das irmãs que eu gosto mais, ou que eu gostava, eu nem sei mais o meu sentimento em relação
essa situação. Mas ela tem muitos problemas. E no começo eu me envolvia muito com os problemas dela, depois que eu vim morar aqui perto, que a gente mora perto. E eu entrava em desespero. Eu ficava o tempo todo me fazendo de vítima, porque ela estragava a minha vida. As consequências dos atos dela estragavam a minha vida. Eu ficava o tempo todo reclamando disso. Ah, porque a minha irmã é isso, que a minha irmã é aquilo, prejudica a minha vida. Até que eu falei, para, cara, não é assim. Eu deixo ela prejudicar a minha vida porque eu quero. Eu não posso ficar reclamando o tempo todo da mesma coisa. Se as coisas que ela faz, né, e tá influenciando na minha vida, é porque eu tô deixando. Até o que eu parei. Gente, aquilo ali é o que ela escolheu viver pra ela, né? Claro que eu não tô satisfeita com as escolhas dela, mas é dela, a vida é dela. Eu não posso interferir na vida dela e querer que ela viva da forma que eu acho certo. Só que eu também não sou obrigada a conviver e ver a forma que ela tá seguindo a vida, entendeu? Então eu me afastei. Porque a gente tem costume de ficar falando que, porque é problema dela, a gente tá se vitimando. Não, eu me afastei. Entendeu? Ela tá arcando com as consequências dos atos dela. Né? E eu vou arcar com as consequências dos meus atos. Eu não preciso, né? Nem eu, nem ninguém. Precisa ter familiar problemático, marido problemático, o que for, irmão, filho, o que for. Você não tem obrigação de viver a vida do outro. O que o outro escolheu para a vida dele é problema dele. Amanhã ou depois quem vai arcar com as consequências é ele. E eu fazia isso, eu me vitimava muito disso, sabe? Eu ficava muito triste e botava aquilo como centro do universo, da minha vida, e não sabia lidar com aquela situação. Até que eu falei, para, não é problema meu. Ela vai viver a vida dela, eu vou viver a minha. E comecei a me afastar. Hoje em dia, eu, graças a Deus, estou bem, tá? Fico triste, sim, com as escolhas que ela faz, mas, como eu digo, a vida é dela. E eu tô vivendo separado, né? Eu acredito no amanhã. Eu acredito na reencarnação. Eu acredito que um dia ela vai melhorar, né? Não é agora, mas é no tempo dela. Como todo mundo tem seu tempo. E quem vai arcar com as consequências dessas, né, das coisas que ela faz, das escolhas dela, é ela mesma, né? Amanhã ou depois, Deus sabe do meu coração, sabe que eu fiz de tudo para ajudar, mas eu também não posso obrigar ela a viver da forma que eu quero. Então, o melhor é se afastar, né? A reencarnação tá aí para todo mundo, por mais que as pessoas não acreditem, tá aí. Igual uma coisa que meu pai sempre falou sobre religião, né? Sobre o espírita kardecista, como eu falei, é uma religião que eu vejo que tem mais lógica, né? Que fala que Deus é esse que as pessoas acreditam. Eu acredito que é um Deus só, né? Pelo menos eu acho que todas as religiões é um Deus só, que Deus não é religião. Deus é espiritualidade. Religião, quem inventou foi o homem. E eu falo, meu pai sempre falou uma coisa que Deus não seria justo se põe um filho rico e o outro pobre, né? Põe um filho doente, outro com saúde, se tivesse uma reencarnação só, uma vida só. Deus não seria injusto? Eu também, hoje em dia, eu penso assim. Deus, eu não acredito nesse Deus injusto, né? Nesse Deus punitivo. Deus põe a gente na mesma situação que a gente faz com o irmão pra gente aprender. Não porque ele quer punir a gente, não. Porque a gente só sabe o que o outro tá sentindo quando ele põe a gente na mesma situação. É muito fácil criticar a vida do irmão, né? Falar, o irmão faz isso, o irmão faz aquilo, né? Ou a irmã, enfim. Digo irmão em Deus, tá? Irmão na espiritualidade, não irmão de sangue. Mas a gente não tá passando o que ele tá passando, a gente não sabe o que ele tá passando, a gente não sabe o coração dele, o interior dele, né? Deus sabe, Deus sonda corações, né? Então, quando a gente critica muito ou faz alguma coisa ruim com o próximo, Deus às vezes põe a gente na mesma situação pra gente ver como é, né? Porque é fácil criticar, é fácil prejudicar, mas e se a gente estivesse na mesma situação, a gente às vezes estaria passando ou fazendo coisas piores, né? Então eu acredito sim na reencarnação, tá? Por mais que os outros não acreditem, como eu falei, é a minha verdade, né? E é a religião que eu vejo mais lógica, é o kardecismo, né? Espírita e a Umbanda, né? No livro também fala da Umbanda, né? Vou falar um pouco sobre as gírias de terreiro de Umbanda, aí elabora as gírias de Exu,
Gente, Exu não é demônio. Os outros falam que Exu é demônio, Exu não é demônio. Se você vai lá no terreiro de Umbanda, né? Ou de Quimbanda, qual for, no Candomblé, e pede para o Exu fazer um mal para uma pessoa que você não gosta, né? Quem tá pedindo? O Exu tá ali para fazer caridade. Claro que tem Exu um pouco mais evoluído, que eles estão em evolução, né? Os guias espirituais estão em evolução igual a gente. Se você for lá pedir o mal, um guia, né, um Exu que ainda está, né, muito na matéria, ainda está muito em evolução, ele está ali para fazer a caridade. Você indo ali pedir aquilo, ele está achando que está fazendo caridade para você. Aí, às vezes, ele vai lá e ele não faz o mal para a pessoa, ele vai na, na linha reencarnatória da pessoa, na linha do karma da pessoa. E se a pessoa tiver merecimento, não, né? Tiver que passar pelaquela dificuldade, aí só, às vezes só adianta a dificuldade, entendeu? Então, o mal não é Exu, Exu não é mal. Mal é quem vai lá pedir, né? E outra coisa, o que você pede de ruim pros guias ou pros eguns, porque tem muitas pessoas, né, que não tem a moral elevada, né? Tem desvio de caráter, em vez deles se envolverem com Exus mesmo, de verdade, eles se envolvem com eguns, né? Com quimbandas, que umbas que ficam ali na quimbanda se apresentando como Exus. Aí esses sim fazem mal, né? Esses sim fazem mal, mas não é porque é Exu. Porque Exu, ele não faz o mal, Exu só cobra o karma. Se a pessoa tiver na linha kármica dela ali, aí ele pode puxar aquilo. Agora, fora isso, não. Exu é caminho, Exu é guardião, Exu protege, tá? Exu arranca máscaras. Exu é isso. Exu é vida, Exu é amor. Os Exus, guardiões, né, que muita gente fala que é demônio, que não é, eles são as únicas linhas, tá? Que podem ir na crosta terrestre, né? No submundo e na parte superior, tá? Então, eles são muito essenciais, tá? Eles trabalham para Deus, né? Eles são... Olha, eu tenho lido muito livros sobre Exu, só não lembro o nome do autor, que eu não me ligo muito nessas coisas, mas eu li um livro, A Missão dos Exus, né? A Lei do Karma, muito bom, e me explicou muito sobre eles. E eu tô apaixonada cada dia mais por Exu, tá? E hoje em dia, por mais que algumas pessoas não acreditam, vão aparecer muitos religiosos, né? Não sei em que área, né? Em que linha de religião, em qual templo, defendendo Exu. Eu li nesse livro fala que vai vir muita gente falando sobre Exu para desmistificar, né? Que fala, né? Essa 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 visão errônea que as pessoas têm que Exu é demônio. Exu não é demônio, Exu é guardião. Sem Exu não se faz nada. Por mais que as pessoas não acreditem, todo mundo tem o seu casalzinho de Exu, né? E uma hora você vai se deparar com eles, ele pode estar aí se apresentando como Espírito Santo para você, eu acredito muito nisso. Por mais que vocês não acreditem, né? O pessoal evangélico, mas eles estão com vocês também, cada um tem o seu. E se você está em pé até hoje, você agradeça seu casal de guardião, né? Mas enfim, isso daí já entrei muito no detalhe que também era só para falar por coisa. Eu acho que eu já falei tudo, né? Falei sobre a resiliência de passar pelas dificuldades e no livro também fala sobre o desdobramento, né? Para quem não sabe, desdobramento são sonhos lúcidos, muito lúcidos. Tem gente que consegue fazer isso acordado, que no caso fala que é projeção astral, né? Mas não elabora muito esse assunto no livro porque como eu vou dizer, é um tipo de estudo já muito aperfeiçoado do kardecismo, né? E das outras religiões, do espiritualismo, da espiritualidade em si. Então, ele só abrange um pouquinho porque tudo é a curiosidade, né? A pessoa curiosa vai acabar estudando uma coisa que ela tá querendo, porque eu sou assim. Se eu fico sabendo de uma coisa, de um negócio que eu não tenho conhecimento, eu caço. Eu vou procurar. Se tiver interesse da minha parte ali, eu vou caçar, procurar saber entender aquilo ali. E o desdobramento é você falar com... Tipo assim, a gente tem nossas imperfeições da alma. Eu tenho as minhas, todo mundo tem, né?
Todos os espíritos encarnados têm. Quando você dorme, às vezes você em desdobramento, né, você vai procurar suas